ia ser, obviamente, diferentes, porque eles vão contra a verdade. Mas como você... Só uma dúvida, tá? Mas como você afirma que eles apoiam um projeto de poder acima da verdade se você não conhece o projeto de poder? Porque eles são políticos. Primeiro que um projeto de poder é contra a verdade. Explique mais, explique mais, como que seria? O que é poder? Poder é você ter autoridade sobre os outros e, inclusive, poder mudar certas situações. Um pai tem autoridade sobre um filho, ele tem poder? Sim. Ele tem um projeto de poder, o pai? Uma autoridade, ele tem um certo poder sobre o filho. É óbvio que ele não pode controlar o filho, mas um pai precisa de um projeto de poder? Depende. Não, o pai não precisa de um projeto de poder. Ele naturalmente tem o poder. Esse poder vem da autoridade natural. Ele não tem poder além da sua autoridade natural. E a autoridade natural vem naturalmente de quem ele é, pai. O pai tem poder naturalmente. Um projeto de poder significa que ele quer adquirir poder, que ele não tem poder. Ou seja, ele não é uma autoridade natural. Ele quer artificialmente se tornar, entre aspas, uma autoridade. De fato, ele não é nenhuma autoridade. Se ele fosse autoridade, ele teria poder. Então, ele quer o poder. O projeto de poder dele é ter força, é ter capacidade de fazer alguma coisa incorreta. Por natureza, isso está errado. Então você acha que visar um campo político é uma coisa que não é natural? Mas tu está falando de duas coisas diferentes. Poder e política são coisas separadas. Mas é por isso que eu falei, porque você pegou a questão projeto de poder e colocou na questão pai e filho, que também é o poder. Aí você ainda argumentou como pela naturalidade do pai. Calma, de novo, volta atrás. A gente está falando de poder e política. Nem todo o poder vem da política. Então a tua afirmação não faz nem sentido, lógico. Não, mas isso não fez sentido o que você falou. Você acabou de falar que a gente estava nessa questão de projeto de poder, você atribuiu a questão pai e filho. É verdade que o King tem um projeto de poder desde o começo do MBL. Sim, eles nunca esconderam isso. Tá, ok. Um projeto de poder é alguma coisa que viola a natureza? Depende do projeto, não uma coisa... Não depende. Um pai com um projeto de poder, ele precisa de um projeto de poder? Um pai precisa? Ou um pai, se quiser, ele precisa de um projeto de poder. Porque não, você também não... Pra quê? Não, porque, assim, é óbvio que, assim, pelo leito da família, enfim, um filho, como regra, ele tem que te obedecer. Sim. E o que é o projeto de poder? A educação que você vai dar pra ele. Ainda que você não admita, você tem que ter uma certa educação. Porque seu filho, isso não é poder, jovem. Ele cresce, assim, a criança, ela cresce em um senso moral. Não, tu não sabe o que... Jovem, calma. Jovem, tu está deturpando o que significa a palavra poder. Me descreve o que é poder. Poder é o que você tem e isso ele te dá... Poder que você tem. Eu tenho aqui agora um leque na minha mão. Leque é poder. Não, você jovem, você tem poder sobre... Tu tem que saber usar as palavras. O que é poder? Vamos lá. Pode responder? Não? Sim, tu pode, vai. Tá, vamos lá. Poder, ele nada mais é do que ter uma possibilidade, né? Depende de como você ganha. Não estou aqui no mérito de como você atribui ele ou ganha, se é natural ou não. Mas é a capacidade de deliberar ou de maneira arbitrária controlar algo, né? Você pode mudar o destino dessa coisa. Jovem, simplifica para nós. Diz não sei, daí eu te explico. Não, eu tô falando que é poder. Não tá. Não, eu tô falando que é poder. Não tá. Igual, você, aqui tu acha que tu tá fazendo... Aqui nessa cal você tem poder sobre mim. Tu acha que tu me excluir. Tu acha que tu tá falando o que é poder. Tu não tá falando o que é poder. Eu tô te avisando que tu não tá falando o que é poder. Pra quem tá ouvindo um monte de palavra, não tá escutando o significado. Eu posso te explicar, diz que não sabe. Poder nada... vamos lá. Poder nada mais é do que uma força física ou moral de ter influência sobre algo ou alguém. Bom, isso é uma definição... Isso é uma definição bem lateral, né? Mas eu tive que abrir aqui um dicionário para falar, porque pela minha própria interpretação você não deixou eu falar o que era. Porque estava errado. De uma coisa... Não, mas na verdade a base era a mesma. Tu me deixa falar? Por favor. Tá. A definição que tu deu presume uma coisa. Tu tá dizendo que poder é ter capacidade de fazer. Sim, mas se eu tenho capacidade de matar, isso não faz certo. Então isso não é poder.
A não ser que tu tá dizendo que eu tenho poder de matar. Mas Isso não é verdade. Jovem, calma. Jovem, escuta. Jovem, eu não terminei, não me interrompe. Quando tu fala poder, e eu te pergunto, eu tenho poder de matar, tu vai dizer, não, eu não tenho este poder não me é conferido. Então a gente não tá falando de capacidade, que é o que tu descreveu. A gente tá falando do quê? Direito. Quando eu quero fazer um projeto de poder, o que eu tô dizendo é que eu quero fazer um projeto onde eu ganho direitos. Vê como isso é absurdo. Ganhar direitos. Se os direitos me pertencem naturalmente por eu ser um ser humano, eu não tenho como ganhar direitos. Se eu tenho como ganhar direitos, então eles não são naturais. O que o Kim está falando, quando ele quer fazer um projeto de poder, é que ele quer tirar direitos de outras pessoas para que eles tenham. Para ele. Ou seja, ele quer poder fazer coisas que não pode. É isso que ele está dizendo, Jovem. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, é errado fazer essas coisas, mas eu quero poder fazer essas coisas que são erradas. É uma questão sobre a lei. Não é uma questão sobre a capacidade ou habilidade. Não é. O que ele está dizendo é que ele quer usar violência para poder fazer, em resumo, em suma, ele quer usar algum tipo de violência para poder fazer o que ele quer. Que de outra forma não poderia. Não seria possível. Um pai, ele não precisa ganhar poder, adquirir direitos. Ele tem esses direitos naturalmente porque ele está na sua natureza, do ser pai, do ser homem, do ser humano. Está tudo nisso, os direitos. Todo filho obedece pai. Mas ter o poder não quer dizer ser obedecido. Não faça a confusão de dois temas completamente diferentes. É a mesma coisa. Existir o direito de fazer uma coisa não quer dizer que esse teu direito vai ser obedecido. O fato de que tu tem direito à vida quer dizer que ninguém vai te matar. Tu tá fazendo uma pergunta que é pueril, é infantil essa pergunta na linha de raciocínio. Pensa bem. Não, você se a gente tá falando, a minha pergunta. É diferente. Não me interrompe. Se a gente está falando sobre direitos, e tu está me perguntando, mas os direitos não podem ser violados, logo isto prova que não é direito? Não, é óbvio que não. A existência do direito não é aquilo que impede que aquelas coisas aconteçam ou obriga que certas coisas aconteçam. Mas, pelo contrário, que indica se certas atitudes são corretas ou incorretas. É correto que um pai dê ordem para um filho? Sim. É correto que um filho obedeça às ordens do pai? Sim. A gente não está falando se o filho vai obedecer ou é impossível do filho obedecer ou desobedecer. Não é sobre o assunto não é sobre o que vai deterministicamente acontecer, mas sobre se é correto ou incorreto essas coisas acontecerem. Então, quando tu me perguntar, mas um filho pode obedecer ou pode desobedecer o pai, tu fugiu completamente do assunto da discussão. A gente não está falando sobre sobre as coisas que vão acontecer. Você falou que o poder do pai é natural sobre o filho. Mas é claro, mas a gente o que é o poder? O poder é o direito. Não, vê que a gente não está falando do que vai acontecer, mas do que é certo ou errado. A questão é sobre direito, sobre certo e errado, e não sobre determinismo, sobre se vai acontecer ou não. As leis dos homens são sempre normativos, caras, nunca descritivos. Claro, exatamente. Aí saindo da conjuntura familiar e indo para a conjuntura política. O que a visão do poder político, ela revoga... Vamos pegar pelo do Kim, igual vocês falou, que você mesmo falou que a gente sai pegando pelo projeto de poder do Kim, ele exclui os direitos de um e dá para ele. Qual que seria? Que ponto seria, exatamente? Projeto de poder, não me interessa qual, ele já tá pressupondo, quando ele quer adquirir um projeto de poder, ele quer adquirir direitos. A ideia de adquirir direitos não existe. Mas quais são esses direitos? Não me interessa. Só um segundo, presta atenção. O que o Soka está fazendo ele está descrevendo uma estrutura para você. Ele não necessariamente precisa colocar essa estrutura na prática e te falar, teria conclusão a respeito específico desse assunto A, B e C. Ele só está descrevendo a estrutura para você e te mostrando como ela é errada. Do mesmo jeito que a gente consegue fazer isso com o nazismo, do mesmo jeito que a gente consegue fazer isso com o comunismo, fascismo, liberalismo, a gente não precisa necessariamente colocar eles em prática em situações específicas. Então eu tô terminando. Eu tô terminando. Eu generalizo todas as ideologias aprende a escutar. Um pacote só sem nem ao menos avaliar. Aprende a escutar. Quem sabe mais fala mais, quem sabe menos escuta mais. Aprende a escutar, cara. Vamos lá.
Eu diria o mesmo pra vocês, mas tudo bem, vai lá. Sim. Mas eu não te cortei quando você tava falando. Não, tudo bem, vai lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa. Enfim. Chegou o cheio, vou botar a ordem, agora eu vou ficar quieto. Enfim, por isso que eu não gosto de ser interrompido, porque eu perco o fio da ninhada, assim. Mas, basicamente, o que o Soka tá fazendo pra você é te apresentar a estrutura e te demonstrando como ela não segue como ela não segue o processo de derivação correto de uma lei verdadeira. Né? É basicamente isso que ele está te fazendo. Você não necessariamente precisa colocar ela em prática com um assunto específico para identificar que ela é errada. Você pode avaliar aquilo que fundamenta a estrutura. Você consegue fazer isso com qualquer ideologia, de fato. Agora, quando nós falamos que fundamentalmente todas as ideologias políticas que derivam o Estado são a mesma coisa, nós estamos falando porque nós falamos isso por conta que nós avaliamos a estrutura que fundamenta aquilo que permite a derivação de um Estado. Né? Por exemplo, uma premissa que todo Estado, seja nazista, liberal, qualquer um, que precisa ter na sua estrutura é assumir que em algum nível você pode iniciar agressão contra inocentes. Sabe? Todo Estado, do liberal à ditadura mais absurda, possuem essa premissa, né? E é isso que a gente está tentando... A gente não, né? Que o Soka está tentando mostrar para você. O problema da estrutura, e não necessariamente o problema quando essa estrutura é aplicada a algo específico no mundo prático. Enfim, não, era isso. Um outro jeito de explicar de maneira bem análoga, que deve ser simples de entender, eu não preciso... Eu só preciso te dizer que tu me diz que 1 mais 1 é 3. Eu não preciso te provar quanto que 1 mais 1 é. Não me interessa isso. Eu não preciso te provar. Eu só preciso te provar que não é 3. Isso eu já fiz. Como que eu te provei que não é 3? Eu te mostrei que toda a ideia de adquirir poder requer adquirir direitos. A ideia de adquirir direitos é absurda porque é direito natural. O direito é natural. E que para que alguém adquira direitos, entre aspas, o que é impossível, essa pessoa tem que, de fato, remover direitos de outras pessoas. Poderia me dar o perdão da palavra? Sim, pode falar agora. Obrigado. Então, vamos lá. Uma coisa que eu acho que você generalizar uma coisa e pegar uma conta simples de equação e colocar ainda mais numa questão filosófica e política é uma coisa totalmente errado, cara. É verdade. Você falar Ainda bem que eu não fiz isso. Mais fez. Você falou assim que você não precisa saber qual é o projeto de poder, mas você fala que toda questão política ela é igual. Não, desculpa, gente, eu não tenho mais paciência para essas coisas. Se alguém quiser conversar com ele, quando alguém diz que eu fiz o que eu não fiz, ou que eu não fiz o que eu fiz, eu fico irritado. Eu tinha pegado o café, o que ele falou? Qual que é a crítica que ele tá fazendo? O que houve? Na verdade, eu estou criticando o fato de que o Kim Kataguiri tem um projeto de poder, e eu disse que isso é absurdo. O fato disso existir mostra que ele por si só, essa afirmação por si só prova que ele não é uma pessoa direita, por assim dizer. Não manda mensagem no geral. E que ele tá no mesmo pé de qualquer outro sistema político, que seja lá qual for, que deseja a mesma coisa, um projeto de poder. Com certeza. Porque isso é a violação do direito de propriedade, ou violação do direito humano. Talvez o que ajude a diferenciar um pouco é o seguinte, né? Os estados, fundamentalmente, eles têm premissas ali que são naturais de qualquer estado, né? Agora, o que diferencia são a burocracia do roubo, né, que aquele Estado vai praticar. Aí, de fato, como o Kim Kataguiri vai executar esse projeto de poder, né, vai ser de um jeito específico. A maneira como o Arthur Duval faria, obviamente, vai ser de outro jeito específico. Mas a fundamentação que eles vão ter que usar para poder praticar esse projeto de poder é a mesma. Ele foi embora. É que é importante entender que esses direitos da política, eles implicam em agressão contra inocentes, né? E daí, eu falei pra ele, uma das premissas é o início de agressão contra o inocente, de todo o Estado, não é de algum, de todo. Para um Estado existir, ele tem que ter isso como premissa. Seja o liberal, nazista, fascista, comunista. Em termos de Estado moderno, é isso mesmo. O Suchefe falou, então tá certo.
Antes do chefe eu falar, não, inclusive nem era verdade, agora é. A hora tá decretado. Decretou. Tá feito. É isso que o rapaz ali tá confuso, ele não tem essa ideia de que... É que eu dei uma analogia, eu fiquei irritado porque eu dei uma analogia, e ele disse que literalmente eu falei que era isso. Não, Ele sim. segue ele segue alguma corrente filosófica? Tem não, alguma? ele segue o Kim Kataguiri, chefe. Nossa, que horror, cara. Cara, o Kim Kataguiri é muito ruim. Nossa. É um liberal fedidão. Sim. E fica evidente que o Kim Kataguiri é aquela espécie de pessoa que segue a onda pra se dar bem, Com sabe? certeza. Não importa pra onde a onda tá indo, ele vai seguir pra se dar bem. Não, e sem contar também que tem uma entrevista do Kim que o jornalista pergunta qual que é o objetivo do MBL, alguma coisa assim. E a resposta dele é literalmente é o poder do Brasil. Projeto de poder do Brasil, alguma coisa assim. Ele pergunta sobre a respeito do MBL em particular. Alguma coisa desse tipo. Qual é o plano do MBL? É um projeto de poder. E daí é isso que eu estava criticando. Se é um projeto de poder, então não é... Ele é igual a qualquer outro partido político. Ele disse, tem uma distinção muito grande entre o outro partido político e o MBL, porque... Daí eu disse, não é possível. De fato, existe a distinção, só que essa distinção é burocrática. Não, Ela não é em fundamentação. Sim, é uma distinção irrelevante, concordo contigo. Só que assim, ela é uma distinção burocrática. O liberal, ele acha que tem que cobrar 15% de imposto. O comunista acha que tem que cobrar 90%. Sabe? Obviamente, a diferença burocrática existe. Mas ambos vão precisar fazer o quê? Assumir nas suas premissas que iniciar algum nível de agressão contra o inocente é justificado. Sim, um vai dizer que bater muito, que tem que bater nas pessoas, mas não muito, e outro vai ter que dizer que tem que bater nas pessoas à vontade. Que diferença faz? Exato. Os dois estão errados. E, de novo, a gente não precisa avaliar a prática do Estado em uma atitude específica, por exemplo, escravidão ou durante uma guerra, sabe? A gente pode meramente avaliar a estrutura que aquele Estado propõe, né? Então, dessa maneira você já consegue, sem ser colocado uma situação específica, prática, para você falar se aquilo é bom ou ruim, certo e errado, apenas avaliando a estrutura que aquela doutrina, digamos assim, é construída, você já consegue dizer, obviamente, se você ter o arcabouço correto de como definir verdades, leis corretas, né? Se você tem essas coisas, você consegue dizer se essa estrutura é uma estrutura justificada ou não. Toda estrutura política moderna, né, tem que fazer essa distinção porque o Schaeffer está na cal, mas toda estrutura da política moderna são estruturas não justificadas. O projeto de política ele vai discorrer sobre graus diferentes de injustiça, de violação de direito natural. Graus diferentes de agressão não justificada. Aliás, agressão é sempre não justificada, de violência não justificada. Eu não acho que virou tanto conversa de bêbado, mas assim, talvez tenha virado um pouquinho. Mas o problema é que podia ter regredido a conversa para a questão da verdade relativa ou absoluta. Sim. É que nem chega nisso. O problema é que às vezes nem chega nisso, infelizmente. É porque senão ele tem espaço para negar, né? Tem outras coisas, né? Além disso daí, é complicado conversar com uma pessoa que não sabe discutir, assim, não sabe como se comportar num debate. O rapaz ali uma hora, acho que era quando eu tava falando, de fato se alterou ali bastante. Não, porque vocês acham que sabem mais do que eu, mas eu também sei mais do que vocês. Tipo, foi algo assim. Mas eu também. Tem que separar as coisas.